No mais, amigos, nesse tempo de pandemia, vivemos muitas percas. Se não bastasse a dor da perda, ainda temos que enfrentar a dor de não poder se despedir. E para falar um pouco sobre a questão do luto, de como lidar com o luto, ao meu lado hoje, quem conversa comigo é a doutora Lília Ingrid, que é psicóloga, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Talvez você nesse momento tenha vivenciado na família, no trabalho, em algum lugar, tenha perdido um amigo importante e tenha enfrentado essa perca irreparável e não sabe lidar, não está sabendo lidar com o luto. Então a doutora Lília vai aqui trazer informações importantes que certamente pode te ajudar nesse momento difícil. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Mas afinal, o que é o luto, doutora? Olá a todos, né? É muito importante falar sobre esse tema, né? Um tema muito atual, né? E muitas famílias estão vivenciando. Bom, o luto ele se inicia a partir da perda, né? Da perda seja de algo ou de alguém, né? Ele é uma resposta aí natural, né, a um rompimento afetivo. Então ele se dá quando alguém, né, perde um ente querido, como também algo que transmita um significado para aquela pessoa. Então o luto ele não é só a perda de alguém fisicamente, mas ele também envolve, né, a perda de um emprego, né, que é o que está acontecendo muito nesse tempo também, né, o fim de relacionamentos, né, então ele também é a perda subjetiva de algo ou de alguém. Doutora, esse ponto que a senhora acabou de falar, muitas vezes se associa o luto apenas com uma morte de alguém e, na verdade, até o fim de um relacionamento, ele também é uma sensação de luto, né, de rompimento. Exatamente. Para algumas pessoas, né, ela acaba vivenciando o que chamamos de luto simbólico, né, por ter um significado ali para aquela pessoa, então ele vai vivenciar algumas fases aí do luto. Doutora, e como lidar com o luto? Existe uma fórmula, existe uma maneira? Como enfrentar isso? Bom, primeiro de tudo nós temos que entender que o luto ele se caracteriza em 5 fases, né? Que não acontecem de forma cronológica, mas eu irei citar aqui. A primeira fase do luto é a negação, né? Quando essa pessoa ela tende a não acreditar nos fatos, ela desacredita, ela tende a sentir uma dor muito intensa, né? Devido a todo o sofrimento, a perspectiva de vida sem aquela ente querido, né? Sem aquela pessoa querida. A segunda fase é a raiva, né? Que é quando ela se vê de uma forma que ela não tem como reverter a situação, não tem mais algo a fazer sobre. Né? A terceira fase é a barganha ou a negociação, como o nome já diz, então vai vir muitos questionamentos, inclusive nas próprias crenças religiosas, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que foi primeiro ele e não eu? Então isso vai ficar muito evidente. A quarta fase é a depressão, que é uma das fases, digamos, que são mais longas, né? Devido à própria questão de que aquela pessoa vai tender mais ao isolamento, à melancolia, às alterações de humor, à ansiedade também. E a última fase do luto é a aceitação, né? Que é quando o indivíduo ele passa a ver, né, o próprio luto de forma mais real, né? Os fatos realmente, a saudade ela passa a ser mais consciente e ele consegue aí retomar, né, a vida dele normal, digamos assim, apesar de ter passado por algo, né, o qual marcou bastante a sua vida. Doutora, esse sentimento de culpa que muitas vezes é desencadeado no momento do luto, talvez se eu não tivesse chamado ele, talvez se eu não tivesse mandado ela fazer, não teria acontecido. Há um dito popular de que para a morte sempre há uma desculpa, né? Mas assim, esse sentimento de culpa é um fator que precisa ser muito bem observado e trabalhado, não é? Exatamente. Por isso que é importante primeiro entender as fases do luto, para que você possa identificar qual fase essa pessoa está vivenciando para construir estratégias de enfrentamento, né? Porque senão se torna muito difícil, mais ainda para essa pessoa elaborar esse luto, essa vivência, né? Então ela precisa, junto com você, identificar com um profissional,
né, ser identificada para formular essas estratégias aí para que ela possa lidar, né, de uma forma a amenizar o sofrimento, né, já que o luto ele é algo que é imensurável, né, cada pessoa vai sentir de uma forma singular. Doutora, com a falta de despedida, até nesse momento de pandemia, muitas vezes vemos amigos, familiares, um parente que nesse momento de pandemia sente uma falta de ar, é levado para o hospital, é entubado, em menos de 24 horas sofre uma parada cardíaca, morre. No dia seguinte, pela manhã, o corpo é levado para o cemitério, no máximo 10 pessoas, termina o sepultamento, vem para casa. Eu pergunto, com a falta dessa despedida, isso impacta no processo do luto? Sim, há um impacto bem significativo, na verdade. O que acontece, né? Nós somos acostumados, né, a vivenciar o velório, o enterro de forma presencial, que você esteja presente ali com aquele indivíduo, né? Porém, devido a todas as questões sanitárias, as questões de cuidado, né, e da própria disseminação do vírus, nós não podemos fazer isso hoje. Então, como mesmo você disse, né, as notícias são muito rápidas, né? Hoje o quadro dessa pessoa está bem, em poucas horas já muda, né? O quadro dela já tem um agravamento, né? Então, há uma dificuldade de elaborar, né, devido à questão de não estar tão presente de forma ali física, de forma a acompanhar toda a trajetória daquela, né, da doença em si, né? Então, hoje a gente já sabe que para algumas pessoas que têm quadros ou que têm aí traços, né, de desenvolver um transtorno psicológico, né, se torna ainda mais delicado essa questão da elaboração do luto, né? Então isso acaba aí aumentando ainda mais o medo, né, de muitas pessoas com relação à própria Covid. Doutora, o medo de morrer nos últimos tempos está mudando o comportamento das famílias, das pessoas? Muito, por sinal, né? Isso é algo pertinente nessa segunda onda. Os profissionais da psicologia estão recebendo muitas demandas com relação tanto ao medo quanto à própria ansiedade, né? As pessoas ficam muito ansiosas, já acham que pegaram vírus, que vão precisar ir para o hospital, que vão ser entubadas e que vão morrer, né? A morte ela sempre existiu, porém ela ficou bem mais próxima e bem mais evidente porque ela se tornou bem mais falada devido aos números, né? As pessoas que estão morrendo, né, pela doença. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas se perdem nesse medo e não observando e se questionando o que já estão fazendo, o que elas já estão realizando, né? Se você está realizando todos os cuidados básicos, sim, você pode pegar o vírus, mas pense pelo que você já está fazendo no que é possível, no que está sob o seu controle, né? E hoje as pessoas estão muito vivenciando mais essa ansiedade de querer controlar tudo, sendo que não é possível. Doutora, não viver todo o ciclo do luto corre o risco de se transformar numa depressão? Isso é verdade, né? Hoje o que os próprios estudos trazem é que o luto sadio, o luto normal, ele é vivenciado aí durante 3 meses a 6 meses. Após isso, após 1 ano, já se torna um luto patológico. Mas claro que nós precisamos observar, porque como eu disse lá no início, né, algumas pessoas, elas têm essa questão, né, dos quadros depressivos, dos quadros ansiosos, então isso pode se potencializar, né? Então, assim, é interessante sempre permitir a esse sujeito, né, não reprimir suas emoções, né? Geralmente as pessoas dizem, não chore, né? Não fique triste, vai passar, mas quando na verdade é sim para esse sujeito chorar, para que ele externalize o que ele está sentindo, ele vivencie esse luto, não precisa ser de forma cronológica, mas ele vivencie cada fase para que ele possa ali ressignificar a sua dor. Doutora, dentro dessa sua fala, a doutora está explicando de que o luto ele tem o começo, o meio e tem que existir um fim, só que não existe esse prazo para o fim. A capacidade que as pessoas precisam enxergar, desenvolver, de que há uma necessidade, isso é do ser humano, o início, o meio, aquele momento, mas também é preciso ter um fim para o luto,
para dar continuidade à vida. Isso, ele precisa ressignificar, né? Uma palavra que nós utilizamos muito, né? Dar um novo sentido à sua dor, né? Muitas vezes, como eu disse, não tem como vivenciar as fases de forma cronológica, digamos. A pessoa pode estar numa negação, que é o que acontece bastante agora nesse período, né? E aí ela passa por uma fase depressiva, mas ela retorna para a negação porque esse luto não foi trabalhado. Então ela precisa vivenciar, sentir, não reprimir a questão das emoções, dos sentimentos, né? A própria psicologia ela traz isso, né? Que é importante você vivenciar a sua dor até que ela passe a ter um outro olhar, um outro sentido, né? Porque senão você em algum momento ali esse luto ele vai, digamos, disparar, né? Ter um sinal ali de alerta, seja daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então vai depender de cada pessoa. E doutora, para encerrar aqui a nossa entrevista, essa é a pergunta que talvez todos se façam. Como diminuir a dor do luto, da perda? É uma pergunta, né, bem delicada, porque não, como se fosse sanar, né, uma dor, sendo que é uma dor que não dá para ser totalmente sanada, digamos assim, sarada, né, que dá para fazer amenizar esse sofrimento, né. O que hoje já estão fazendo muitas vezes, né, é a questão dessas despedidas, né, algumas funerárias, alguns locais, essas despedidas online, né, despedidas remotas, né. Alguns locais já fazem, né? É interessante que tenha esses momentos. É interessante também que esse lutado, né? Que essa família que está vivenciando o luto, ela tenha reuniões, né? Usar o uso da tecnologia, reuniões online, né? Já que não pode ser presencial, expor o que está sentindo, os sentimentos, né? Ser acolhida, é ter um espaço de fala, né? De escuta e acolhimento dessa dor. Né? Outra coisa também bastante importante, né? Dentro dessas questões online, né? Essa família ela tem uma ligação aí com o líder da sua crença, né? Do que você acredita, porque isso também alivia, que é como se você estivesse aí uma ligação com a sua fé, então isso acaba aí amenizando também. Outra questão é o cuidado, né, no repasse das informações também, nós precisamos ter, com relação principalmente aos idosos, porque hoje nós sabemos que o ciclo da vida ele está mudando nessa segunda onda, né? Pessoas mais jovens estão indo, então ter esse cuidado nessa fala, nesse repasse de informações, mas principalmente para alívio dessa dor, na verdade, né? Desse sofrimento, é interessante o espaço de fala, de expor, né, o que você está sentindo e não reprimir. Até porque quando a gente reprime, e aí retorna até a tua pergunta anterior, ele pode virar um luto patológico, né? Ele pode, claro, virar você querer ir mais para o isolamento, você não querer falar sobre aquilo, até mesmo a questão de ideação suicida. Então essa pessoa ela precisa ser olhada, claro que dentro também respeitando, né, o limite dessa pessoa, né, não ser demais, né, respeitar também os momentos que ela quer silenciar, mas é importante que ela tenha um espaço, né, de fala, de abertura, de falar sobre o que está doendo e por que está doendo. Doutora, eu queria primeiramente aqui agradecer por essa entrevista, por esse esclarecimento. Eu conversei com a doutora Lília Ingrid, que é psicóloga. Doutora, fale um pouco sobre o seu trabalho, qual o tipo de atendimento, divulgue seu Instagram, seu telefone, para quem de repente precise do seu atendimento, como faz? Bom, hoje eu trabalho no município de Eusébio, né? Sou servidora pública, trabalho no NAMI, que é o Núcleo de Apoio, né, às pessoas com deficiência aqui também do município, no atendimento de crianças com transtorno do espectro autista, mas também atuo na área particular, na área clínica, com atendimento online e também presencial, certo? De adolescentes e adultos. Então, eu recebo variadas demandas, né? Uma das demandas mais evidentes que temos hoje, que você abordou aí, que tanto é a questão do luto, como a questão dos transtornos de ansiedades, né, que está acontecendo devido
ao contexto da pandemia, certo? O meu Instagram é LiliaIngridPC, certo? Você pode colocar lá. E o meu número para contato é 85991856028. Bem, pessoal, eu super recomendo aqui a doutora Lilia Ingrid. Você precisar, entra lá no Instagram, conversa com ela por telefone, faz o agendamento. Uma excelente profissional. Você que acompanha essa matéria, talvez conheça alguém que esteja enfrentando luto, esteja passando. Pega o telefone agora, manda uma mensagem, manda um áudio, demonstre seu carinho, demonstre seu amor. A solidariedade também nesse momento, ela é muito importante. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui.